Bem-vindos ao terceiro vídeo da série de todos os quadrinhos em ordem cronológica da Marvel. E antes de começar, eu gostaria de falar sobre um personagem bem importante, o Wolverine. Eu sei que ele é um personagem dos anos 70, da Era de Bronze, mas é importante falar o que ele estava fazendo durante toda essa explosão de novos heróis que aconteciam. Bom, para isso precisamos falar da Tropa Alpha e de James Hudson. James era um cientista contratado que criou um traje muito poderoso e tinha medo que ele caísse nas mãos do exército americano. Então ele foi lá e destruiu todos os dados e planos desse traje e acabou complicado financeiramente. A namorada dele, uma jovem chamada Heather McNeil, dá a ideia de irem até o governo canadense e pedirem ajuda. O governo canadense acha uma boa ideia e patrocina o James. Inspirado por esses atos heróicos do Quarteto Fantástico, eles criam uma organização chamada Tropa Alpha, onde reúne várias pessoas espetaculares para fazer missões. Um dia James e Heather estavam de férias e encontram o Wolverine. Ele nessa altura já tinha passado por muita coisa, trágica, mas estava sem memória. Então a formação inicial da Tropa Alpha contou com o Wolverine sim, e também com James Hudson, o Guardião. Falaremos mais do Wolverine no futuro. Então, se quiserem saber como essa história continua, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para ver todos os detalhes do universo Marvel. Essa é a primeira vez que Jane Foster aparece nos quadrinhos. Ela é a enfermeira assistente de Don Blake, e ele tem medo de se declarar para ela devido à sua condição física. Os vilões da vez são comunistas sul-americanos. Essa próxima revista fala sobre Kurgo, mestre do Planeta X, que dá de pular também. Olha, sinceramente eu não sou fã desses vilões comunistas genéricos. Tem alguns que sim são marcantes, mas no caso dessa história do Homem-Formiga, eles são apenas mais uns que querem roubar a fórmula. Agora sim, essa é a primeira aparição do Loki. É contado que Loki está preso numa árvore devido às suas trapaças e apenas poderia ser libertado caso alguém derramasse uma lágrima por ele. Então Loki faz uma folha cair no olho de Heimdall, e assim uma lágrima é derramada e Loki sai da sua prisão. Assim que chega na Terra, ele desafia Thor e facilmente o enfeitiça. Ele cobiça seu martelo, mas não consegue fazer com que Thor o entregue, mesmo hipnotizado. Então Loki cria uma ilusão de Thor para que ele entregue o martelo. Funciona, mas ele fica preso no chão. Enquanto mortais que passam por ali tentam retirar o martelo, Loki fica se divertindo e caçando deles. Ele se distrai e não vê Thor voltando à forma de Donald Blake. Assim que ele assume seu alter ego, a magia de Loki acaba. Então basta ele pegar o martelo de volta e aplicar a maior surra já vista nos quadrinhos. Strange Tales 101 é a primeira vez que Johnny Storm tem uma revista própria. Não é um dos meus títulos preferidos, mas algumas histórias são sim importantes para a cronologia. Mas no caso dessa primeira, que basicamente é um filler. Agora se preparem para uma das minhas histórias preferidas do quarteto, Prisioneiros do Mestre dos Bonecos. Nela vemos o maligno Philip Masters testando seus poderes da maneira mais nefasta possível. Ele consegue controlar as pessoas como bem entender se tem um boneco que as representa. Seu teste falha devido ao tocha humana, então ele jura vingança contra o Quarteto Fantástico. O mestre dos bonecos primeiro faz um molde do Coisa e o leva até seu apartamento para capturá-lo com gás sonífero. A mulher invisível que estranhou a situação e seguiu o Coisa também foi capturada. Aliás, o Philip mora com a filha adotiva, Alicia Masters, que é uma menina cega. Vendo que Alicia e Sue Storm eram parecidas, ele decide disfarçar ela e a infiltra com o Coisa dentro do edifício Baxter. O Senhor Fantástico trabalha numa fórmula para curar Ben quando ele o ataca e acidentalmente entra em contato com o composto. Dessa forma, Ben já não tinha a mesma aparência do boneco que o controlava, e o poder do mestre dos bonecos nele acaba. Também temos o começo de um flash entre Ben Grimm e Alicia Masters nessa edição. Infelizmente, depois de algum tempo, a pele do Coisa volta a se tornar o que era antes. Ao perceber que seu padrasto enlouqueceu, Alicia resolve ajudar o quarteto e os leva até onde o vilão está. Lá eles conseguem resgatar a Mulher Invisível, mas o vilão consegue escapar. Após algum tempo, a Alicia vai sozinha até outro apartamento que os dois tinham. E lá ela encontra o pai. O mestre titiriteiro se aproxima da filha adotiva e começa a falar de seus planos maquiavélicos de dominação mundial.
Durante uma discussão com Alicia, ele derruba o boneco e acidentalmente ele tropeça e cai pela janela. Homem-Formiga enfrenta um bandido que extorquia lojas. Por incrível que pareça, esse vilão do Tocha Humana ganha muita importância no futuro. O mago é um inventor que decide desafiar o Tocha Humana ao se surpreender lendo os jornais. Ele finge que planeja chegar ao centro da Terra através de uma broca. Seu plano já consistia em falhar e ser salvo pelo Tocha Humana. Assim ele poderia ganhar sua confiança e depois aprisioná-lo e usar a tecnologia para cometer crimes em seu lugar. No final ele resolve ter a ideia idiota de mostrar ao Tocha Humana que ele tem fotos dele usando a roupa, e que isso poderia revelar que ele fez esses crimes. E fica esfregando na cara de Johnny, o que ele não sabia é que a mulher invisível estava ali do lado e pega as fotos. No futuro pacífico, Zarko, o Homem do Amanhã, resolve voltar no tempo e pegar umas bombas, já que no tempo dele não há mais armas. No presente, Thor está ajudando o general Thunderbolt Ross ao testar armas experimentais. Nesse momento, Zarko rouba as armas e então Thor tem que pedir ajuda ao pai dele, Odin, para viajar no tempo e derrotar o vilão. Nessa edição, o Senhor Fantástico não se mostra competente em administrar as finanças do quarteto e eles vão à falência. Namor, por ter afinidade com a Mulher Invisível, os ajuda financeiramente, já que encontrou vários tesouros debaixo do oceano. Por incrível que pareça, o Cabeça de Ovo é um dos principais vilões do Homem-Formiga. Assim, ele era um cientista do governo que roubava trabalhos de lá, então ele foi expulso e depois contratado pela máfia que estava com raiva do Homem-Formiga, mas, bom, eu não vou entrar em tantos detalhes nessa HQ, pois, sinceramente, eu não gosto do Homem-Formiga, das histórias dele, eu acho que tem os piores vilões de toda essa era. Mas vocês vão ouvir falar bastante do Cabeça de Ovo, então fiquem atentos. Por outro lado, essas histórias da quinta dimensão do Tocha Humana nunca mais aparecem, então vamos para a próxima revista. Thor enfrenta comunistas genéricos. O Incrível Hulk enfrenta comunistas genéricos disfarçados de aliens. Essa história conta como o Doutor Destino foi salvo do espaço por uma raça chamada Ovoides, e logo ele tentou se tornar o tirano deles. Ele volta à Terra e tem um plano maligno de trocar de corpo com o Senhor Fantástico. No começo ele engana o resto do quarteto e captura Reed Richards, que estava no corpo do Doutor Destino. Mas logo Reed escapa e graças à ajuda de Alicia Masters, ele consegue provar que é o verdadeiro Reed. Quando ela não enxerga, Alicia diz que consegue sentir uma aura de bondade dentro dele. O Doutor Destino, ao longo dessa HQ, estava trabalhando num aparelho que encolhia objetos e seres vivos, e no final do quadrinho, o quarteto usa esse aparelho e faz ele sumir. Vou confessar que de todos os vilões do Homem-Formiga que eu tanto reclamo, esse é bem criativo, pois é um besouro escarlate que controla insetos. Assim como o Mago, Pit Pot de Cola, ou o Ardiloso, é um vilão recorrente do Tocha Humana e aparece pela primeira vez aqui. A história não é muito complexa, é basicamente o Tocha Humana derrotando um vilão que tem um composto que cola as coisas. Das histórias iniciais do Hulk, essa aqui é a minha preferida. Ela introduz um vilão chamado Tiranos. Vou dar um contexto geral dele, com informações que foram reveladas no futuro, pois a história ficou bem legal. Tiranos é na verdade Romulus Augustus, o último imperador de Roma. Quando foi derrotado por Odoacro e Roma caiu, ele virou servo de Plutão. Posteriormente, Plutão manda invadir o reino de Camelot. Ele é derrotado pelo Cavaleiro Negro e banido por Merlin ao subterrâneo, onde encontra a fonte da juventude e forma um exército de moloides. Através deste aparelho, ele observa todo esse drama envolvendo Betty Ross e Bruce Banner, então resolve se aproveitar da situação. Ele se disfarça de arqueólogo e chama Betty para sair, que aceita querendo fazer ciúmes em Bruce, que estava demorando para tomar a iniciativa. Quando Betty entra nesse veículo, ele já liga para o General Ross e avisa que tem sua filha como refém e que era bom ele não revidar quando ele atacasse a superfície. Hulk e Rick Jones seguem Tiranos, mas ele usa uma máquina de gás que faz com que eles durmam. Com Betty de refém, ele obriga Hulk a ser seu escravo e vemos pela primeira vez a roupa de Hulk gladiador. Enquanto Hulk luta no Coliseu, Rick Jones consegue escapar, se disfarçar de guarda e soltar Betty. Agora que ela não é mais um refém, Hulk pôde usar toda a sua força para acabar com os planos de Tiranos.
O Homem Impossível é um alien do planeta Popo, que consegue se transformar no que quiser. Ele fica atormentando a Terra, fazendo peças, e a solução que o Senhor Fantástico achou é ignorá-lo, assim ele se cansa e vai embora. Se você realmente gostou desse projeto, não se esqueça de mostrar aos seus amigos que também gostam de HQs, e fazer com que eu faça mais vídeos sobre Marvel. Até mais! Quá, quá.